noite, igreja. Sejam muito bem-vindos à segunda noite da nossa semana de oração. Vamos começar o nosso louvor. Vou pedir para vocês colocarem de pé, por favor. O primeiro hino que a gente vai cantar é um hino bem conhecido por todos, creio eu, e é Meu Pastor. Meu pastor. Contigo eu ando em segurança, de mim afastas todo o mal. Eu sou ovelha que precisa do cuidado do pastor. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei, pois sei que onde quer que eu for, tua bondade me seguirá. Onde for, tua bondade me seguirá, de bênçãos me cercarás. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber, e em pastos verdes vou descansar, e a jornada continuar com Ele. Contigo eu ando em segurança, de mim afastas todo o mal. Eu sou ovelha que precisa do cuidado do pastor. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei, pois sei que onde quer que eu for, tua bondade me seguirá. Onde for, tua bondade me seguirá, de bênçãos me cercarás. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber, e em pastos verdes vou descansar, e a jornada continuar. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber, e em pastos verdes vou descansar, e a jornada continuar com Ele, com Ele, com Ele. Segundo hino que nós vamos cantar agora é um hino que a gente vai cantar, na verdade, todos os dias da semana de oração. E é Eu Vou, que é o tema da nossa semana de oração.
Agora, para o nosso último hino, vamos cantar Tudo por Ele. Boa noite, pessoal. Agora iria chamar a igreja para, em atitude de reverência, fazermos uma oração ao nosso Senhor. Oremos. Pai amado, estamos reunidos aqui mais uma noite para louvar e honrar e glorificar o Teu santo e eterno nome. Pai,
durante a semana. Temos planejado essa semana de oração, temos dado o nosso melhor para que o seu nome seja honrado, meu Senhor. Mas entendemos também que todo esforço humano, se não tiver a bênção divina, é inválido. Por isso que pedimos, Pai, tenha misericórdia do teu povo, tenha misericórdia de nós e aceita o nosso louvor, Pai. Estamos entregando o melhor, Pai, pois tu mereces, Senhor. Que o teu Santo Espírito continue aqui pairando sobre os nossos corações. Que ao estudarmos a tua palavra, que ao escutarmos da tua palavra, o teu Espírito age em nós e nos mostre como precisamos de mudanças, Pai. Pois o plano perfeito é ti. E a imagem e semelhança do Senhor cresceremos, Pai. É isso que eu peço, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, pessoal. Muito feliz com a presença aqui de todos vocês. Vi hoje que tem mais gente, tem mais caras novas. Queria só para dar uma geralzinha aqui na igreja. Quem hoje está vindo pela primeira vez, levanta a mão para mim só por gentileza. Só para ter uma ideia. Boa, boa. Esses que vieram hoje, foi o pessoal que convidou ontem ou foi nas nossas redes sociais que vocês viram? Rede social. E, inclusive, pessoal, a gente está fazendo uns barulhinhos aí nas nossas redes sociais. Por isso, eu já fico aqui o convite para divulgar. O convite é para que vocês, a decoração tá linda, o louvor tava bacana, e vocês marquem lá nas suas redes sociais. O Insta da Classe Jovem é @ClasseJovemAlvorada, e também o Instagram aqui da igreja é IAGE Jardim Alvorada 7. É isso mesmo, Eris? IAGE Jardim Alvorada 7. Marca o @ lá da classe, faz um barulho lá, porque a programação continua e a tendência é só melhorar. E, inclusive, amanhã, pessoal, não sei se passou, sei lá, assim, vocês não notaram ou a gente falhou um pouco na divulgação, mas amanhã terá uma Santa Ceia. Então, se preparem durante a sexta, até hoje mesmo, em oração, para que o momento da ceia seja um momento onde que a gente possa adorar o nosso Criador e se aproximar dele. Por isso, se preparem durante o dia e que venham já preparados para a ceia. Daí, o lava-pés já vai estar colocado ali um pouquinho mais cedo, acho que a partir das 7, se eu não me engano. Daí, lava os pés e depois vem para a igreja, que a gente continua a programação aqui dentro, beleza? Só para não esquecer desse detalhe. Creio que é isso, acho que eu não estou esquecendo de nenhum mais um anúncio. Acho que não, né, Júnior? Só esses anúncios. Queria chamar a Maria Letícia aqui para louvar o nome do Senhor. De joelhos estou mais uma vez, de joelhos, Senhor, neste teu santuário de paz. Venho aqui te pedir mais uma vez, me ajuda, Senhor, me ajuda a vencer todo mal. Esse mal que me afasta de ti e que me faz passar tantas noites sem dormir. Me devolve o sono, Senhor, me concede a paz.
concede a paz. Quantas vezes eu quis ouvir tua voz, mas não pude, Senhor. Eu estava ocupada demais. Quantas vezes lembrei do teu amor e chorei, Senhor, pois nas garras do mal eu senti. Quão distante eu estava de ti. Quanto eu precisava sentir o teu calor. Sei que podes curar-me, Senhor. Me concede a paz, tua paz. Me concede a paz. Sei que podes curar-me, Senhor. Me concede a paz, tua paz. Me concede a paz. Me concede a paz. Me concede a paz. Amém. Boa noite a todos. Voltamos mais uma vez. Que bom que vocês vieram. Todo mundo pegou o papelzinho do sorteio? Se alguém não pegou, levanta a mão, por favor. Uma correção. Você não vai participar. Uma correção, gente. Ontem eu falei que não era esse Mateus, mas sim, era esse Mateus. Eu vou aguentar ele aqui por mais 5 minutos. Todo mundo pegou esse... Todo mundo pegou o papelzinho? Som. Oi, tudo bem, Felipe? Todos? Boa noite, igreja, tudo bem? Saudade de vocês. Muito Bora bem. pro sorteio? Vamos lá, Quem Mateus. quer ganhar brinde? Levanta a mão bem alto. Deixa Bem eu alto, bem alto. Aê, muito Deixa eu bom. só ver um negócio aqui e esclarecer algumas coisas. Pessoal, por que a gente não deixa vocês escolherem os brindes? Porque a gente montou uma lista, então vai dar sorte de vocês ganhar exatamente aquele brinde, para não dar confusão depois, beleza? Quem ganhou o adesivinho lá, colar em cima da onde está escrito quinta-feira, que no sábado vai ser sorteada a bicicleta. Pode ir. Vai, você começa. Tá bom. O primeiro número sorteado, sortudo, sortuda, 86 791. 86, aê, a mulher no primeiro banco. Uma caneca. Meus parabéns. Pode vir pegar seu brinde. Muito bom. Vamos lá, que deram 5 minutos pra gente fazer esse sorteio. Então, 86 780. 86 780. 86 780. Olha lá, ó, meu brother. Boa. Tem que conferir, você tá conferindo, né? Eu? É. Claro. Ah, tá. Claro que eu tô. Valeu, meu brother. Aqui é pela fé, pode pegar. Vai, lá. você de novo, vai. Próximo número, 86 709. É o caneca. 86 700. Aê, muito bem. Pode vir aqui buscar seu brinde. É o esquise. Vou verificar, porque senão o patrão me bate depois. 86 782. 86 780. Ah Isabela do lá. Louvor, uma salva o de palmas, esquisito gente, por favor. Do Louvor, por favor. Muito bem. Ela merece. Obrigado, Isa. Ali, ó.
Vamos lá. Tem Próximo. mais. 86, 777. Que tipo? 86, 777. Aê, muito bem. Você que acaba de ganhar 2 pastéis e um refrigerante e uma sardinha na pastelaria do Chever, que fica de segunda-feira na Avenida Pedro Táxi, esquina com a Rua Maranhão. E de quinta na Avenida Pedro Táxi, esquina com a Itaipu. Fazer uma propaganda pro Chever aqui que ajudou a gente, né? Vai, próximo. Próximo número, 86, 794. Aê, muito bom, parabéns, pode vir aqui. Quem que ela ganhou? Pão. Cai. Pão. Ontem eu falei, imagina se eu ganhasse esse esporte aqui. Pão. É, vem. Próximo. Aí, perfeito. Mais um número, 86, 750. 86, 750, mais um pão. Já apareceu o sortudo aqui. Vamos lá. Vai lá, Maurício, só nome suave. 86, 715. 715. 86, 715. 715. Aê, Muito bem. Jovem abençoado. Tem outro. Você ganhou um corte de cabelo no Heitor, na Avenida Pedro Táxi, 2402. Aê, parabéns. Não, Próximo número. pera aí só um pouquinho, Matheus. Calma lá. Ué, agora é... Senão você... Vamos lá. Ah, foi mal, gente. Vai, Peguei mais mal um. aqui. Pode ir? Então tá bom. Olha. 86. O li- 717. 86. 717 é o seu número. Olha seu papelzinho. Aê, Olha lá. Petronilho, meu grande herói. Muito bem. Mais um. 86, 751. 86, 751. Não. 86. Verifica seu número, pode ser você. 751. Olha lá. Ganhou Parabéns, pode vir. o CD. Tudo bem, pode vir. Pode ir outro? Vai. Mais um. O CD do Adoradores 4. Opa, 86. 745. Pode ser o seu número, verifica. 745, 86, 745. Aê, muito bom, irmão. Olha lá, mais um CD do Adoradores. Muito bem. Qualidade, hein? Para, agora espera. 86, 726. Peraí, pode repetir. 86, 726. Ganhou uma camiseta de geração 48. Pode dar pra ela. Aê, nossa, agora você quer tudo Vem cá, você aqui agora. Escolhe um aqui. Pessoal, valendo uma poupança no Banco Cicobi. Ontem me questionaram sobre o valor, então hoje eu vou falar. Esse é o meu. É R$1, tá? Vai ter lá na poupança. Tô Vai ser em brincando. dólares, vai ser em dólares. R$50, tá? Aí. 71,412. 71,412. Muito bem, Arissa. Acaba de ganhar uma poupança no Banco Cicobi. Aí, pode bater palma. Só falar com o Júnior lá. Depois. Pessoal, muito obrigado por vocês terem vindo. Amanhã voltem que tem mais sorteio. E no sábado, para quem veio todos os dias, uma bicicleta. Chama o pastor Fábio aqui, por favor. Vou te recepcionar, meu brother. Boa noite, igreja. Eu vou pedir um pouquinho de licença para vocês antes de abrir a palavra de Deus. Eu quero explicar por que eu vou estar um pouquinho mancando aqui. Hoje aconteceu um acidente comigo. Eu tropecei lá no hotel e tive uma torção meio complicada no meu pé. Até rolou um pouquinho nos grupos por aí. Eu tenho um problema já há muito tempo atrás mesmo, eu jogava vôlei, eu caí em cima do pé de uma pessoa, né? E aí isso me gerou um transtorno, eu já tenho pino no pé e tal, um monte de coisa, então meu pé torce fácil. E hoje eu pisei de mau jeito e passei a minha manhã gloriosa em Maringá, no hospital. Mas graças a Deus não foi nada demais, não precisou nem de engessar, só tá bem dolorido. E aí eu vou estar um pouquinho mancando, tô com a tala aqui também, tá tudo certo. Mas aí vocês não reparam, não. Antes de abrir a palavra de Deus, eu quero dar um spoiler aqui do que a gente vai falar amanhã. Amanhã foi anunciado que vai ter Santa Ceia, né? Então você já chega um pouquinho antes, porque vai ter uma dinâmica. Eu não sei se é comum isso por aqui, mas em algumas igrejas, para ganhar tempo, as pessoas já chegam e lavam os pés, para que a programação ela já dê sequência. Então eu vou fazer minha pregação,
E quando acabar a pregação, eu vou fazer o apelo normal, tudo certinho, e a gente parte para a Santa Ceia sem ter aquela quebra para poder ir lavar os pés após o sermão. Então, você chegou na igreja, já vem combinado. Já hoje mesmo, chamando o WhatsApp para a pessoa que você brigou durante aí o tempo aí, ó, para fazer as pazes, tal, ajeita aí com a sua família, com o seu irmão, com o seu amigo, para já chegar prontinho para lavar os pés, beleza? Que aí a gente dá a sequência na programação de uma forma contínua, sem ter interrupção para o lava-pés, tá bom? Eu vou estar falando amanhã sobre decisão. A minha sequência, ela fala um pouquinho da nossa jornada indo para Canaã Celestial, e para a gente conseguir chegar em Canaã Celestial, algo teve que acontecer aqui nessa terra. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. E diante disso, todos nós precisamos decidir. Então amanhã é um dia bem especial. No sábado, eu vou fazer uma pergunta. É o seguinte: por que Jesus ainda não voltou? O que aconteceu? Teve algum problema? Eu vou conversar um pouquinho disso com vocês. O primeiro culto ele é um pouquinho mais rápido, assim, a gente vai ter que tratar um pouquinho mais rápido, mas a gente vai tratar essa problemática. Por que Jesus não voltou? Existe esperança da volta de Jesus? Existe. E ela vai acontecer? Ela vai acontecer, tá bom? Então é isso aí o que a gente vai estar falando. No sábado à tarde, nós vamos ter um programa bem especial, vai ter coral, vai ter música de tudo quanto é jeito aqui, e nós vamos falar um pouquinho sobre o perigo da gente brincar com o pecado. E vou falar um pouco sobre super-heróis. Beleza? Antes de abrir a palavra de Deus, eu vou cantar uma música que alguns de vocês já me viram cantando. Quem viu o Quarteto Atos cantando na época que eu era do Quarteto Atos, me viu cantando ela como segundo tenor. Eu vou arriscar cantar o solo dela, e ela é meio aguda, tá? Então, se chegar no final da música, eu der o agudo e cair para trás desmaiado aqui, alguém, por favor, venha... Um vem me socorrer e outro vem para terminar. Tem algum primeiro tenor por aí? Quem é primeiro tenor já fica esperto aí, porque na hora que você já vai reconhecer a música. Pode colocar aí e vai orando por mim para que eu consiga chegar até o final. E se eu errar a letra, a culpa é do sonoplasta, tá? Brincadeira, viu, Felipe? Brincadeira. Pode aumentar, por gentileza. Eu vou subir aqui para ficar mais fácil para escutar o retorno. Recordações de um passado tão sofrido. Terei ao ver o mundo destruído. Após os 1000 anos no céu, vou lembrar do mal que me fez lamentar. Ele enxugará as minhas lágrimas, pois tudo aqui passou e não tornará. As recordações que me fazem chorar então se apagarão, pois Cristo as limpará. Recordações não terei na nova terra, das condições mortais em que eu vivi. Não mais haverá pranto, morte ou pesar, das dores não vou mais lembrar. Ele
aqui, passou e não tornará, pois passou as recordações que me fazem chorar, então se apagarão, pois Cristo as limpará. Viverei para sempre no céu, desse mundo não vou mais lembrar. Ele enxugará as minhas lágrimas, pois tudo aqui passou e não tornará, pois passou as recordações que me fazem chorar, então se apagarão, pois Cristo as limpará. Amém. Amém. Que Deus seja louvado. Não desmaiei não, viu, pastor? Quase desmaiei. Já estava preparando já, né? Vamos lá, abra a Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 34. Como eu disse para vocês, o sermão de ontem, ele terminava pela metade. Eu fiz o apelo, eu encerrei o assunto ontem, mas eu ainda tinha que fazer a contraproposta, né? Lembra que eu falei ontem? Eu contei a história de Raabe e perguntei qual era o seu sonho, mostrei qual era o sonho de Raabe, deu certo para ela. Testemunhei um pouquinho do meu sonho, deu certo para mim. Mas eu quero fazer uma pergunta aqui para você nessa noite. E quando você coloca o seu sonho nas mãos de Deus e a coisa dá errado? Nem sempre dá certo. E aí, como é que fica? Por exemplo, hoje eu não estava com planos de torcer meu pé. E eu estou aqui. Meu pé vai chegar inchado em casa, no hotel, porque eu vou ficar em pé. Muitas vezes nós planejamos coisas e elas não acontecem, dão errado. E aí, quando a pessoa fica doente e a gente clama a Deus pela recuperação e não termina bem, e aquele namoro que você achava que ia dar certo, termina. Você orou tanto por aquele príncipe encantado e descobriu que ele é um sapão. E aí, como é que fica? Quando as coisas dão errado, a gente precisa aprender a confiar em Deus. Eu cantei essa música falando sobre o milênio, né, da nova terra. Na verdade, já poderia ser a música de apelo desse sermão. Eu quero fazer a leitura da história de alguém que está vinculado ao mesmo momento da história de Raabe, só que é um pouquinho antes. Eu vou voltar um pouco na história. Ontem eu contei sobre a conquista da primeira cidade dentro de Canaã, né, que o povo hebreu entrou em Canaã, a primeira cidade que eles conquistaram. Eu vou voltar um pouquinho na história para contar da história de alguém que queria entrar em Canaã. Foi feita a promessa que ele entraria em Canaã e deu errado. Deuteronômio capítulo 34, verso 1 em diante. Só mais um detalhe antes de ler. O Pentateuco foi escrito... O que é o Pentateuco? O Pentateuco, né? Conhecido também como Torá, né? São os primeiros 5 livros da Bíblia, escritos por Moisés, exceto esse capítulo. E você sabe por que Moisés não escreveu esse capítulo? Como é que a pessoa vai escrever sobre a sua própria morte, né? Então, quem escreveu isso aqui foi Josué, tá bom? Vamos lá, vamos fazer a leitura. Deuteronômio, no capítulo 34, verso 1 em diante, diz assim: Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cimo de Pisga, que está de fronte de Jericó.
E o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan, e todo Naftali até a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá até o mar ocidental, e o Neguebe, a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. Disse-lhe o Senhor: essa é a terra que, sob juramento, prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. Que coisa, hein? Verso 5. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou num vale na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Olha aqui que interessante. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Não se lhe escureceram os olhos, não se lhe abateu o vigor, e os seus filhos plantearam Moisés por 30 dias nas campinas de Moabe. Então se cumpriram os dias do pranto de luto de Moisés. Vai lá para o verso 10. Vamos para o verso 10 logo de uma vez. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. Quem aqui tem vontade de ver a face de Deus, levanta a mão. Eu tenho vontade de ver a face de Deus. Ontem eu até contei uma história um pouquinho meio cabulosa, né? Eu tenho vontade, um dia eu vou ver face a face. Isso é profecia bíblica. Apocalipse fala que nós vamos ver a face de Deus. Nós vamos ver. Moisés também tinha o sonho de ver a Deus. Essa história aqui, como eu disse, ela seria uma sequência do sermão de ontem. Ontem eu falei de forma gloriosa, coloca os seus sonhos nas mãos de Deus. E hoje eu falo de uma forma um pouco mais, um pouco triste, um pouco dramático. Porque a história de Moisés também é uma história cheia de sonhos também. Desde o seu nascimento até esse momento aqui, sonhos. E muitos deles deram certo. Eu preciso fazer um resumo para você. Lá em Êxodo, capítulo 2, eu não vou fazer a leitura não, mas eu vou fazer um resumo rápido, porque cada parte da história de Moisés daria um grande sermão. Eu vou fazer vários sermões dentro de um só, porque cada pedaço que eu vou falar aqui dá para explicar muita coisa. E no nascimento de Moisés havia um problema muito grave no Egito em relação ao povo hebreu. Eles estavam crescendo grandemente e o faraó, que já era um faraó malvado, ele ficou com medo de o povo hebreu formar um exército, fazer uma revolução e sair da situação de escravidão. E com isso, dentro de um processo cruel, ele mandou matar todos os meninos que nascessem. Se nascesse menina, tudo bem, mas menino morria. E a prática era jogar no rio Nilo para que os crocodilos comessem. Não sei se você já foi num zoológico e se você já viu um crocodilo gigante, é assustador. Eu já fui uma vez na África e já vi o dragão de Komodo. É um crocodilão grandão, dá medo. E eu já vi um daqueles crocodilos do Nilo assim também. É uma coisa assustadora. E eles jogavam e as crianças pereciam. E era assim que eles faziam. E quando Moisés, antes de chamar Moisés, obviamente, quando ele estava no ventre da sua mãe, havia o sonho para que ele pudesse nascer menina. Ninguém queria que nascesse menino, porque se nascesse menino, ia morrer. Então todo mundo ficava sonhando, tomara que seja uma menina, tomara que seja uma menina. Olha só que inversão de situação, né? Porque antes eles sonhavam muito que nasça um menino, mas agora, se nascesse um menino, morria, então eles queriam meninas. Mas nasceu um menino e a Bíblia conta que era um menininho bonitinho. E aí ficou aquela situação, nós não vamos entregar para os soldados egípcios. Nós vamos só vai tomar da gente se eles descobrirem. E eles tentaram segurar o chorinho do bebê até quando não estava dando mais, né? E aí aconteceu aquela situação deles colocarem o pequeno bebê num cesto,
calafetado de betume, tipo a Arca de Noé, né? E ali dentro, aquele bebezinho ia ser acomodado e eles iam colocar, por incrível que pareça, no próprio Nilo. Eles não eram bobos, né? Porque às vezes a gente pensa assim, o povo é bobo. Não é bobo nada, não. Eles colocaram no Nilo e deram uma empurrada na direção de algum lugar, que a gente sabe aonde foi parar. Mas para chegar lá no palácio do rei, eles passariam perto de crocodilos, que eles ficam exatamente às margens do rio. Mas ficava aquela esperança, tomara que esse bebê sobreviva, que alguém ache esse bebê e possa cuidar dele. E aconteceu exatamente isso. Primeiro porque Deus protegeu a criança de forma sobrenatural, e a família mandou falar para Miriam, né, irmã de Moisés, falar assim, vai lá e fica vigiando para ver quem vai pegar, para a gente ter pelo menos noção do que aconteceu com o nosso filho. E assim, por providência divina, obviamente, esse cesto, né, ele chegou na frente do palácio do faraó, onde tinha uma princesa tomando banho ali. E ali, quando ela abriu o cestinho, e como a Bíblia diz que era um bebezinho muito bonitinho. Então, os bebezinhos são bonitinhos não, né? Nasce com a cara de joelhinho, né? Mas Moisés era bonitinho, né? E eles viram que era diferente. A raça, a fisionomia de um egípcio tradicional é muito diferente da fisionomia, os traços físicos de um hebreu. É bem diferente. Então, quando aquela princesa escutou o chorinho do bebê e pediu para trazer o bebê e viu que era um bebezinho que estava, né, à deriva ali, ela percebeu que era um bebê hebreu. Tá? Ela não se confundiu, não. Ela sabia que era um bebê hebreu, mas se compadeceu daquela situação e então tomou a decisão de que iria criar esse menininho e já colocou sonhos no seu coração. Porque todos nós precisamos sonhar, né? Todos precisam sonhar. E aí, até ontem eu brinquei, né? Cuidado com o sonho. Meu irmão pequeno tinha vontade de ser um ladrão, e o moço já falou aqui ontem, né? Eu quero ser ladrão. Foi até interessante o que aconteceu ontem, que quem estava aqui sabe o que eu estou falando. Mas tem que sonhar coisa boa. E aquela mulher sonhou uma coisa boa. Que esse meu filho, ele cresça e se torne, quem saiba, um faraó. E educou essa criança. Mas tinha um problema, a princesa ela não podia amamentar. E olha como Deus conduz sonhos e como também Deus tem sonhos. Deus olha para você e Ele sonha com você. Ele tem planos para a sua vida. Não tenha dúvidas disso. E hoje eu vou mostrar isso aqui para você. Porque eu tenho informação de qual é o sonho de Deus para você. E eu vou falar aqui hoje, eu não posso ir embora sem falar isso. Mas é porque às vezes a gente atrapalha o sonho de Deus. Por isso que às vezes a gente entra em conflito. A gente precisa alinhar o nosso sonho com o sonho de Deus. E aí o que acontece? Aquela mulher, né, na história, ela pergunta, né? Vocês sabem de alguém que possa amamentar? Existe essa situação de as amas de leite, né? Que é alguém que tem filho e que amamenta uma outra criança que está sem mamãe. E a Miriam, espertinha que estava ali, falou, eu conheço uma mulher que está amamentando. Ela pode amamentar, e era a própria mãe. Né? Você já viu alguma escrava receber salário do governo? Foi o caso da Joquebede, né? Já viu alguma mãe receber salário de funcionário público de alto escalão para poder amamentar? Se bem que hoje tem a licença maternidade, né? Mas imagine naquela época. Mas Joquebede, ela recebeu a missão de amamentar e deixar aquele menininho fortinho em nome do governo egípcio. Quer dizer, o menino que iria morrer jogado no Nilo, ele foi amamentado pela própria mãe e educado pela própria mãe. Eu quero relembrar que aqueles pais não eram bobinhos, não. A Bíblia não fala assim, abertamente, o Espírito de Profecia dá alguma coisa assim, algum relato, mas eu imagino a cena dos pais de Moisés pegando aquele piquititinho e colocando sonhos no coração de Moisés. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A Bíblia diz assim, ensina a criança no caminho que deve andar, pois quando crescer, não vai desviar dele.
A gente vê os meninos às vezes falando umas bobeiras por aí, aí fala, não, mas foi ele que escolheu, foi ele que decidiu ser assim. Não, não, não. Foi você que ensinou a ele a pensar dessa forma. Ou então você deixou livre para que outros o educassem. Aí é complicado, né? Você terceirizar a educação hoje, e olha o que mais tem hoje, é gente terceirizando a educação. Os pais, é responsabilidade dos pais educar os filhos. Ensinar na escola matemática, português, ciência, geografia, isso aí sim é papel da escola. Mas a educação, os princípios, a moral, a conduta, isso é ensinado dentro de casa. E o filho reflete o que foi ensinado. E ali, Joquebede e ali os pais, eles levavam Moisés para um cemitério e falavam que, tá vendo essa pirâmide aqui, essa daqui é de um homem que chamava José. Ele pediu, ele foi grande aqui no Egito. Está vendo essa grandeza toda do Egito? Ele era nosso parente, mas nós fomos escravizados depois que ele morreu. Um dia você, Moisés, você vai ser faraó. E quando você for faraó, você vai tirar esse povo que está escravizado da nossa família e vai mandar de volta lá para Canaã. Você precisa fazer isso. Está errado, a gente está aqui como escravo. E isso foi sendo colocado no coração de Moisés. E quando Moisés voltou para o palácio e começou a ser educado na arte da guerra, na filosofia, na escrita, na matemática, na engenharia, na arte já falei da guerra, quer dizer, em todas as ciências, porque ele começou a ser preparado para ser um faraó. Inclusive, quando você pega os escritos de Moisés, aí tem que ir para o pessoal mais acadêmico, que gosta de estudar mais a teologia profundamente, ou a questão da linguística, a escrita de Moisés é uma escrita muito rica. Em português é uma tradução, mas eu estou falando no hebraico, é de uma riqueza cultural muito grande. A forma, as expressões literárias de Moisés são ricas, porque ele era muito culto, ele estava preparado para a guerra, ele era preparado para ser um líder de uma nação. E o nome Moisés, por incrível que pareça, ele não é um nome hebreu. Ele é um nome egípcio, que foi dado para ele porque tinha sonhos. Na cabeça dos egípcios, Moisés, ele era uma dádiva do rio Nilo. Eles adoravam o rio Nilo. Não vou entrar em detalhes porque é uma longa história, mas o rio Nilo ainda hoje abastece o agronegócio do Egito. E então, eles achavam que o rio Nilo era um deus, E aí eles adoravam. Então, quando veio aquele bebezinho, eles deram o nome de Moisés, porque foi um presente do rio Nilo. E assim vem o sonho. Moisés, ele cresce com um sonho de tipo assim, um dia eu serei o libertador, Até aqui no IAP que tem, uma cantata que chama O Libertador, Pois é. Muitas vezes, nós queremos ajudar a Deus. Deus tem um plano, Deus faz um chamado, e nós achamos que nós podemos ajudar a Deus. E toda vez que a gente tenta ajudar a Deus, a gente acaba atrapalhando. A gente tem que permitir Deus agir na nossa vida. Ontem eu cantei, Deixe Deus operar em teu ser. Deixa Deus operar. Deixa Ele fazer as coisas na sua vida. A única coisa que você tem que fazer é entregar e se colocar à disposição para que Ele conduza a sua vida. Não eu conduzir Deus. E aí, acontece um problema lá, e Moisés achando, agora é a hora que eu vou bombar aqui, eu vou começar a fazer a revolução. Um egípcio, eu estou simplificando a história, Um egípcio, ele ataca um hebreu, Moisés fica bravo e vai lá e senta a mão no egípcio. O egípcio de natureza normal não é tão grande, o hebreu geralmente é maiorzão. Moisés preparado para lutar, Imagina um soco que esse homem deu no egípcio. Mas foi um murro bem dado, viu? Porque matou o homem. E aí criou toda uma polêmica, Não vou entrar em detalhes porque eu preciso correr com a história, senão eu vou terminar amanhã esse sermão. O que acontece? A gente tem que tomar cuidado e dominar a nossa fúria. E Moisés, em algum momento, ele não dominou isso. Apesar de que Moisés ele foi uma pessoa mansa. Ele foi uma pessoa contida, mas em algum momento ele perdeu o controle. E isso atrapalhou. No primeiro momento que atrapalha é esse, que agora ele tem que se exilar, ele foge do Egito para não perder a vida, e ele passa 40 anos no deserto de Midian. Ali ele encontra com parentes, ali ele se casa, ali ele aprende a ser um pastor de ovelhas,
ali Deus cura o seu coração de qualquer possibilidade de vaidade e de orgulho e de glória pessoal, porque Moisés, desde pequenininho, mimado dentro dos palácios, né? Então Deus refez Moisés, e quando Moisés já estava mais ou menos nos seus 80 anos de idade, Deus fez um chamado para Moisés. O próprio Jesus, o próprio eu sou, né? O próprio verbo que se tornou carne e habitou entre nós, veio e conversou com Moisés numa sarça ardente e falou: Moisés, vai lá e liberta o meu povo. E aí Moisés foi, se apresentou para Faraó, deu problema, o Faraó não queria libertar, caíram pragas sobre o Egito. Tudo isso aqui dariam grandes sermões, né? E até estudos teológicos profundos, mais rebuscados. E então, finalmente, de forma miraculosa, Deus usou Moisés como um vaso de honra ali. Deus falou assim: ó, Moisés, vai para o Egito. E qual foi a resposta de Moisés para o Senhor? Eu vou. Quando Deus chama você, o que é que você tem que dizer para o Senhor? Eu vou. Deus tem um chamado, e eu preciso me disponibilizar. E não importa qual seja as dificuldades, eu vou. E aí Moisés foi e enfrentou o Faraó. E quando o Faraó finalmente libertou o povo, tinha agora um outro chamado: tirar o povo do Egito e levar para Canaã. E o que Moisés falou? Eu vou. E Moisés colocou no seu coração o sonho de entrar em Canaã. Ele foi chamado para tirar o povo do Egito e levar para Canaã. Ao longo da história da Bíblia, queridos, às vezes a gente vai lendo assim a Bíblia, não precisa ser uma leitura teológica profunda não, fazendo uma leitura só por ler mesmo. Às vezes a gente se pergunta assim, eu já me perguntei isso: será que Deus não escolheu o povo errado? Não. Porque misericórdia, que povo rebelde é esse? A Bíblia inteira está escrita para explicar a rebeldia desse povo, e terminou mal. Eu não vou poder fazer esse sermão aqui porque eu não teria o mês para pregar, é só até o final de semana. Mas é impressionante como esse povo negou a Deus desde o início. Aí quando acontecia uma coisa grandiosa, eles, sim, nós adoramos ao Senhor. Passava o aperto, eles voltavam a adorar outros deuses, né? Eles teimaram e ainda teimam em ser místicos. É impressionante como o misticismo hebraico, ele é gigantesco. A adoração a Baal, Astarotes e essas deusas que ainda existem até hoje e estão em plena atividade dentro daquele povo. É impressionante isso. E então, Moisés pacientemente levava esse povo rebelde para Canaã. E não era fácil não, viu? Porque quando faltava água, Deus falava: Moisés, e o povo ficava bravo, né? Moisés, tá, aquela coisa toda. Aí Moisés, calma, eu vou lá no templo, eu vou orar. E aí, Deus fez a água que estava amarga ficar doce. Quando não tinha água, nem em lugar nenhum, Deus fez sair água da rocha, né? Deus falou: vai lá, bate na rocha e desce água. Quando eles tiveram guerras e reis gigantes para lutar, ontem até citei uma dessas guerras, Deus ia à frente e vencia a batalha. Eu não sei se você já foi em algum lugar desértico, mas é complicado porque durante o dia é um calor insuportável e à noite um frio insuportável. E no calor terrível e no sol do deserto, Deus fazia uma nuvem por cima do povo. Quando chegava o frio da noite, Deus fazia uma coluna de fogo para esquentar o povo. Quando tinha o mar vermelho pela frente, o mar se abria. Quando tinha doença, Deus curava. Quando tinha problema, Deus apresentava a solução. Quando eles estavam com dificuldades de relembrar a aliança com Deus, Deus fez aliança com o seu povo. E aí, é impressionante como que esse povo continuava sempre se rebelando com Moisés, e Moisés pacientemente aguentando todo aquele fardo sobre os seus ombros, né? Chegou até o momento que eles falaram: Moisés, faz uma repartição aí, delegue funções para que você possa liderar com mais calma. Está muito pesado, era muito pesado para Moisés. E Moisés ali pacientemente, teve uma vez, eu vou citar uma das rebeldias,
E essa é impressionante, que é logo após quando Deus pronuncia os 10 mandamentos, e logo depois que Deus escreve os 10 mandamentos nas tábuas, e entrega na mão de Moisés, quer dizer, o povo escutou e estava recebendo escrito, para não ter dúvidas sobre a lei de Deus. A lei de Deus não muda, Deus não mudou, tá? Bíblia não é atualizada, Deus não muda. Tem uma frase que está dizendo por aí, né? Precisamos atualizar a Bíblia. Nada disso. É eu que preciso me atualizar. Não é Deus que tem que me agradar, não, tá? É eu que tenho que agradar ao Senhor. Não, mas Ele me entende do jeito que eu sou, eu vou continuar aprontando. Não. Deus entende do jeito que você é, mas tem que mudar. E Deus colocou, não é Deus que tem que mudar, não, é você. Sou eu que tenho que mudar. Ele me entende, mas tem que ter mudança de vida. E então Deus escreveu os 10 mandamentos que estão em vigor hoje, do mesmo jeito. Se tirar um dos mandamentos, falar, não, esse aqui pode, então está pecando em todos. O próprio Jesus disse isso, né? Então, se não pode, se está liberado de guardar o sábado, também está liberado matar, está liberado adulterar. Mantém tudo igual. Não pode matar, não pode adulterar e tem que guardar o sábado. Isso é uma ordem de Deus, e quem sou eu para discutir? Continuando aqui, quando Moisés ele desce do monte, aconteceu uma coisa horrível. Vocês lembram o que eles fizeram? Eles fizeram uma estátua de bezerro de ouro e estavam adorando. Um bezerro, como é que é? O que eu falei errado? Fizeram um bezerro de ouro, pronto, isso. E aí, estava adorando, fazendo as festas lá. E aí Moisés ficou bravo. Ele quebrou as tábuas. Ele ficou bravo. E Deus ficou mais bravo ainda. Tem muita gente falando que Deus assim, não, Deus tolera todos os meus erros, eu vou continuar fazendo meus erros, e Deus, Ele me aceita fazendo os erros, e Ele gosta de mim com os meus errinhos, assim, e eu vou continuar. Né? A gente esquece que tem a tolerância de Deus. As misericórdias de Deus são sem fim para aqueles que o buscam. Para quem não busca a Deus, não tem misericórdia. Para quem não se arrepende dos pecados, não há perdão. Para quem não quer mudança de vida, não existe a graça. A graça só está disponível para quem quer, para quem busca, quem quer transformar. Aí sim Deus oferece. E Deus não tem limite para perdoar e para resgatar. Mas aquele povo estava ali e ultrapassou o limite. E aí Deus se irou e falou assim, Moisés, sai da minha frente. Eu estou falando do meu jeito aqui, tá bom, gente? Deus não é essa educação não, tá? É eu que sou meio grosso mesmo, tá? Moisés, sai daqui. Eu vou soltar um raio e eu vou fazer de você, Moisés, o pai de uma nova nação. Eu estou falando do meu jeito aqui, mas foi bem isso aí, tá? Olha só a petulância e a coragem de Moisés. Na hora que Deus falou, vai para o canto que eu vou destruir essa nação. Moisés entrou na frente de Deus, olha só que coragem. E falou, meu Deus, não faça isso, por favor. O que as nações vizinhas vão pensar que o Senhor tirou esse povo do Egito para poder... Ele argumentou com Deus, ele negociou com Deus e ainda citou o livro da vida. Olha que coisa fantástica. Ele falou o seguinte, olha meu Deus, se o Senhor for destruir esse povo, se esse meu argumento não é o suficiente, e o Senhor for destruir, me mate primeiro e me arranque o nome do livro da vida. O livro da vida não é coisa só do Apocalipse, não. Já é conhecido antigamente. E Deus falou assim, Moisés falou, eu dou minha vida para salvar esse povo. Até parece que eu escuto um eco do Calvário aí, ó. Moisés, ele foi um tipo de Jesus. Na Bíblia tem muito esse negócio de tipo e antitipo, né? Moisés foi um tipo de Jesus. Eu vou fazer algumas comparações para você entender. Por exemplo, nesse caso, Moisés, ele se entregou, se colocou na frente para que o povo não recebesse a ira de Deus. Ele colocou na frente para, tipo assim, me mate, mas salva esse povo. Eu dou minha vida para salvar esse povo. Jesus, ele deu a vida para nos salvar. Olha outra comparação interessante. Jesus nos tirou da escravidão do pecado e está nos levando para Canaã celestial. Moisés, através do poder de Deus, tirou o povo da escravidão do Egito e levou o povo para Canaã. Olha que interessante, né?
E assim vai, liderou o povo, tem algumas outras questões. E Moisés era o líder espiritual também daquele povo, Jesus é nosso líder, né? Ele falava com Deus pessoalmente, enfim, ele intercedia por Deus, assim como Jesus também intercede por nós, e assim vai. Mas teve um dia, e aqui é o problema do sermão, que eu vou tratar. Teve um dia que, aí foi o limite de Moisés que foi ultrapassado. Faltou água novamente. Aquele povo rebelde. Quantas vezes já tinha ouvido falar? Olha, gente, tem gente que eu não entendo, tem que ficar repetindo 1000 vezes para entender que aquilo é errado. Eu não sei por que tem que ter tanta repetição. Uma vez já é o suficiente. E aí, eles sentiram sede de novo e começou aquele mimimi, sabe? Ei, Moisés, está faltando água. Eu estou falando com a voz irritante mesmo, porque é chato mesmo, tá? Você trouxe a gente aqui, que saudade das cebolas, dos alhos, que saudade das pizzas, né? Dos McDonald's, não tinha isso lá não, né? Não tinha não, né? Deu uma exagerada aqui, deixa eu voltar aqui, deixa eu me recompor. Que saudade das comidas do Egito! Né? E aí Moisés ficou bravo e falou, pera aí, gente, para de reclamar que eu vou lá de novo falar com Deus. E a história nos conta que Moisés foi lá, ele não foi mancando não, tá? Eu que estou mancando aqui. E ele falou, oh meu Deus, aquele povo chato, né? Eu acho que ele não falou chato não, né? Mas ele, no coração já estava assim, né? Aquele povo lá está reclamando de novo, meu Deus, o que eu faço agora? E aí Deus falou assim para Moisés, Moisés, vai lá, fala com a rocha e vai sair água da rocha, tá bom? Fica tranquilo. Eu vou mais uma vez prover sustento para esse povo, né? Se faltava comida, Deus dava maná. Se faltava água, Deus dava água, né? E aí Moisés chegou meio bravo, ele estava aborrecido, cansado. E ali é conhecido como Águas de Meribá. Esse lugar, Números 22, conta essa história. Moisés chegou na frente do povo. E o povo estava lá, Moisés, você tirou a gente para morrer aqui no Egito. Quem dera se a gente tivesse ficado lá. E Moisés foi tentar falar e o povo ainda estava por cima, gritando por cima dele. Ele ficou bravo e perdeu o controle e disse assim, se vocês querem saber sair água da rocha, então vamos fazer o seguinte, eu vou fazer sair da água da rocha. Pegou um pedaço de pau e pá, bateu na rocha. Deu ruim. Sabe o que eu acho interessante? É o seguinte, às vezes a gente acha assim, não, um pecadinho, cara, qual é o problema, né? Deus vai me entender, eu vou aprontar só um pouquinho. Olha, quanto mais luz Deus dá, mais é cobrado. Quanto mais privilégios Deus dá para uma pessoa, mais Deus cobra. Então, tem problemas aqui. Não foi só uma desobediênciazinha não, tá? Vamos lá. Primeiro, Deus tinha falado para Moisés fazer o quê? Fala com a rocha. O que Moisés fez? Bateu na rocha. Irmãos, era para nesse sermão agora, eu ir para um outro caminho. Era para eu fazer um outro sermão a partir de agora. Mas infelizmente eu vou ter que ficar fiel à história. O que eu acho interessante é que Deus não desonra os seus líderes. Somos nós quem desonramos a Deus. Deus não nos coloca em constrangimento. Somos nós que nos constrangemos diante de Deus e nos colocamos em situação complicada. Mas mesmo diante do erro de Moisés, Deus permitiu que a água descesse da rocha. O povo foi abastecido de água e Deus falou para Moisés o seguinte, Moisés, vem cá, vamos bater um papinho. Vai lá Moisés pro cantinho, né? Não estava mancando não, é só eu mesmo de novo. Moisés, aí Deus falando com Moisés, lembra daquele sonho de você entrar em Canaã? Você não vai entrar em Canaã. Ah, Senhor, mas o Senhor prometeu, cadê as suas promessas? Moisés, pode reclamar o que for, perdeu, deu ruim. Mas foi só um pecadinho, Senhor, qual o problema? O problema é que Moisés era um grande líder com quem Deus tinha falado face a face. Na verdade, Deus nunca tinha falado com Moisés assim, olhando no rosto, né? Deus sempre aparecia para Moisés de alguma forma, mas Moisés falava com o Senhor, que privilégio. Ele falou, esse pecado vai custar caro,
você chamou a glória para si, e a glória pertence a Deus. A história nos conta que eles avançaram por causa do pecado daquele povo. Todos os homens e mulheres adultos que saíram do Egito precisaram morrer no deserto para que as crianças, quem sabe a próxima geração, pudesse ser uma geração boa. E agora eles já estavam na beirada do rio Jordão. Ainda tinha um resto de cordilheira, o Monte Nebo. Eu nunca fui lá, mas como eu sou muito curioso, eu gosto muito de entrar, visitar o mundo pelo Google Maps, né? Aqueles que você entra, vai no lugar e vê toda a região. Eu acho muito interessante. E de lá do Monte Nebo, realmente, eu já vi uma reportagem sobre isso, que você vê tudo. Dá para ver realmente tudo do alto do Monte Nebo ainda hoje. Inclusive as próprias palmeiras citadas na Bíblia, elas estão lá no mesmo lugar. É interessante. E a idade de Moisés era 120 anos. Um homem forte, com a visão boa, porém, estava chegando o dia da sua morte. O povo não entendia direito o que era aquilo. E Deus falou o seguinte: Moisés, sobe para o monte. Vai para o alto do monte. E lá em cima nós vamos conversar. Moisés chega lá no alto do monte. E o povo está triste, porque sabe que dessa vez Moisés não vai descer de novo. Moisés está triste porque quando ele está subindo ele não está escutando música de gente festejando, porque ele ia trazer alguma novidade do Senhor. Agora é silêncio, não tem trilha sonora. Até falei para o sonoplasta, não põe trilha sonora não, tem um momento certo, né? Não tem música, não tem beleza, não é legal. Está todo mundo chorando, e Moisés está chateado também, porque ele tinha plena condição de entrar em Canaã. E ontem, o sermão de ontem lá de Josué, poderia ser: eis que Moisés venceu Jericó. Mas não é Moisés, é eis que Josué venceu Jericó. Moisés tinha condição de vencer aquela guerra lá, como líder. Mas Deus falou: você não vai entrar. E aí Moisés começa a discutir com Deus. E é interessante, quando a gente quer teimar com Deus, a gente está errado e ainda quer falar para Deus o que deve ser feito. Isso é complicado. E aí Deus pacientemente, Deus ama o pecador. O que ele não ama é o pecado. E ele quer que o pecador pare de pecar. Não tem nenhum pecado que Deus fala: não, esse daí eu aceito. Não, não tem. Se está errado, eu tenho que abandonar essa vida e seguir em frente como nova criatura. E aí, aí Moisés chega e fala: mas Senhor, o Senhor não perdoou meus pecados, não? Perdoei. Então deixa eu voltar lá e entrar. Moisés, o que você faz aqui, você paga aqui. Sai matando todo mundo por aí, vamos ver se você não vai parar na cadeia. Fica fumando um monte de cigarro aí para ver se você não vai pegar um câncer no fumão. Vai usar drogas para você ver como é que você vai desgraçar a vida da sua família e a sua vida também. Eu estou falando para os jovens também. Sábado à tarde eu vou falar um pouquinho sobre isso. Tem certas coisas que a gente não tem que ficar brincando, porque tem consequência. Deus perdoou Moisés, mas agora tinha consequência do seu pecado. Ele estava perdoado. Deus também tinha um sonho para Moisés. E aí Deus começa a conversar com Moisés lá no alto do Monte Nebo. Eu vou fazer um pedido para vocês. Chega na sua casa, eu sei que você tem um livro Patriarcas e Profetas aqui, todo mundo tem. Lê o capítulo lá, está lá. Porque minhas palavras, elas são fracas, perto do que está no Espírito de Profecia. Deus chega para Moisés e fala: Moisés, olha qual que é o seu sonho, Moisés. Você está tentando entrar numa terra, olha o que vai acontecer. E Deus mostrou para Moisés, olha que interessante, o povo entrando em Canaã, o povo se corrompendo, o povo negando a Deus e pedindo reis. E aí eles falam: nós queremos reis como os povos pagãos. Ele vê os reis levando o povo à idolatria. Ele vê o cativeiro babilônico. Ele vê a volta de Babilônia e ainda assim o povo continuando sendo místico. Moisés vê Jesus vindo a essa terra e sendo rejeitado e crucificado. Moisés vê a Idade Média, a Inquisição. Moisés vê tudo até a volta de Jesus e como ia ficar o mundo antes da volta de Jesus. Mas Moisés, ele está tão focado, olhando para baixo. Tem um ditado que diz assim, né? A pessoa fica olhando para o umbigo, né? E não consegue ver o mundo ao seu redor. Moisés estava tão focado em entrar naquela
Palestina ali, lugar de guerra, que está até hoje lá, estava tão focado ali, que ele estava esquecendo do reino celestial de Deus. Deus tinha um sonho para Moisés, mas Moisés está ali debatendo com Deus, até que teve um momento e falou assim, ó, Deus falou, não, chega, Moisés, chega. Você já me atrapalhou, agora é a minha vez de agir. E aí eu não sei como é que foi que aconteceu, se foi um ataque cardíaco, uma parada respiratória, eu não sei o que aconteceu. Mas eu sei que lá no alto do Monte Nebo, simplesmente o maior líder que o povo de Israel, o povo hebreu teve, ele tombou. Mas Deus não permitiu que ele fosse escarnecido. A história nos conta, e você leu comigo aqui, que o próprio Senhor sepultou Moisés num lugar que ninguém sabe. Eu vou falar para você por quê. Porque senão pessoas idólatras, como eu e você que somos, a gente idolatra muita coisa, viu? A gente idolatra pessoas demais. Isso é pecado. Não, mas aquele pastorzinho lá, ele fala um monte de besteira na internet, mas eu gosto dele, é bonitinho, né? Aquele cantor lá canta demais, fala só besteira, mas canta demais, eu vou seguir ele. Para com isso é idolatria. Você tem que seguir a Deus. Não tem problema você se dar um like lá no Instagram, não tem problema não. Mas quem você segue é Jesus. A gente estaria montando caravana para poder ir lá visitar o túmulo de Moisés. Aquele povo idólatra estaria adorando o túmulo de Moisés. E Deus não permitiu que o seu corpo, que a sua tumba, que a sua memória fosse manchada. E por isso Deus chamou anjos e os sepultou num local aonde ninguém sabe. Eu quero fazer uma pergunta para você, quando as coisas dão errado. Você já perguntou para Deus qual que é o sonho de Deus para a sua vida? Mesmo quando está tudo desabando, e você acha que assim, pastor, você está falando isso é fácil, porque você é um pastor, tem uma vida bem tranquila, espiritualmente, Deus te abençoa em todas as coisas, então por isso é fácil para você falar. Você acha que eu não tenho problema, não? Eu tenho problema sim, igual você, talvez até mais. Eu lembro de uma vez, meu sogro, que era como um pai para mim, por causa de uma verruguinha que assim, virou um câncer terrível. E eu lembro de eu fazendo uma viagem, eu estava longe, eu estava a quase 3.000 quilômetros de casa. Eu morava em Rondônia na época, estava lá perto da divisa da Bolívia, minha esposa a 200 quilômetros de mim, e eu lembro de eu viajando com um pastor, e eu desabafando com o pastor, e falando, meu Deus, por que meu sogro está sofrendo tanto? O meu sogro estava com um câncer tão violento que ele diminuiu de tamanho. A gente não entendia por que ele sofria tanto, a gente já estava clamando para o descanso dele, e ele simplesmente não descansava. E a gente clamava, e eu falava, eu lembro de eu desabafando com esse amigo pastor meu, falando, meu Deus, eu não consigo entender por que essas coisas estão acontecendo, mas eu preciso aprender a confiar em Deus. Eu lembro que naquele final de semana, eu estava pregando, e no meio da pregação chegou uma ligação, avisando, e eu não sou de atender telefone na hora da ligação, na hora da pregação, mas nesse dia eu sabia, e era realmente a notícia do descanso do meu sogro. Quantas vezes os nossos problemas tomaram proporções que foram gigantescas. Uma vez eu estava pregando esse sermão, e quando eu falei o amém nesse sermão, num lugar, saiu a notícia que uma família inteira de quem estava no acampamento de carnaval no lugar lá, tinha morrido no acidente. E aí eu não pude continuar o retiro espiritual, porque a gente foi fazer enterro, e acabou o retiro. E às vezes a gente fica perguntando por que essas coisas acontecem. Por que aquela coisa que eu colocava tudo, eu achava que aquilo ali era tudo na minha vida e simplesmente desapareceu. Eu preciso aprender a confiar em Deus, mesmo que as respostas não sejam dadas. E assim morreu Moisés, servo do Senhor. Os seus olhos estavam fortes e seu corpo ainda era forte. Mas Deus não permitiu que o corpo de Moisés fosse violado, né? A memória dele fosse quebrada. Aconteceu um tempo depois, algo que o livro de Judas, só tem um capítulo, é o verso 9, cita, e
ali tem uma lição muito grande para a gente. Em algum momento da história, Jesus, Miguel, veio a essa terra e subiu lá onde estava a tumba e foi para o alto do monte, ali na cordilheira lá de Moabe, onde estava Moisés. Quando Jesus se aproximou com seus anjos ali, ele veio se aproximando e lá na frente da tumba estava Satanás e também os seus anjos. Essa é uma cena que não foi vista. Essa cena aconteceu no mundo espiritual. E quando Jesus se aproximou, Satanás estava lá em pé sobre a tumba de Moisés. E quando veio se aproximando de Jesus, Satanás falou: Jesus, sai daqui. Esse daqui é meu. Ele pecou e o pecado é meu. A morte é minha. Não vem não. Esse aqui me pertence. E aqui Jesus ensina algo fantástico para a gente a respeito de como nós devemos lidar com Satanás. Tem gente que faz o seguinte: todo culto de terça-feira, ou de domingo, ou de quarta, sei lá, fala assim: ó, vem para a igreja que aqui a gente vai tirar demônio. Que negócio é esse? Eu vou para a igreja para ter um encontro com o diabo, é? Para ver? Não, o lugar do diabo é lá fora. Eu não tenho que ficar fazendo entrevista com Satanás. Uma vez eu estava assistindo uma televisão, aí estava um pastor lá na frente da igreja, com uma pessoa fingindo estar endemoniada, e ficava lá: você quem é? Aí ele: ei, por que você está aqui? Vim atrapalhar o culto. Aí deu a hora da propaganda, o pastor falou assim, disse lá o nome do bicho lá, falou assim: espera um pouquinho que vai a propaganda, daqui a pouquinho você volta. Aí foi para a propaganda, voltou. Agora vamos lá, vamos continuar com a entrevista do capeta. Peraí, que capeta obediente esse, né? Ajudando ali a programação, para dar tudo certinho, está tudo sincronizado dentro do tempo. O que é isso? Eu não tenho que ficar discutindo, fazendo entrevista com o diabo, não. Jesus já ensinou que o Senhor te repreenda. Primeiro, que eu não tenho poder contra o diabo, quem tem é Jesus. E quando Jesus chega, o diabo se afasta. Quando a luz chega, as trevas se dissipam. E então Jesus falou: o Senhor te repreenda, sai daqui. E naquele momento começou a brilhar a glória de Deus. É a primeira vez que vai acontecer isso na história da humanidade. Alguém que morreu e Jesus vai se aproximando. Ele vai se aproximando daquela tumba, há uma expectativa espiritual. E Jesus, que ele não é apenas aquele que tem vida, ele é a vida. Jesus não é aquele que apenas tem luz, ele é a luz. E ele, com todo o seu poder, com toda a sua glória, quando Jesus se aproxima de alguém, é impossível essa pessoa continuar morta. É impossível uma pessoa que anda com Jesus estar com a vida espiritual ruim. Não faz sentido. Se está com a vida espiritual ruim é porque está longe de Jesus. Quem está perto de Jesus tem vida espiritual e poder. E quando Jesus se aproxima do corpo de Moisés, todos estão naquela expectativa. E Jesus olha para a tumba e diz bem forte: Moisés, levanta! Deu-se um sonho para Moisés. Moisés, ele errou, mas mesmo assim, os seus erros não foram suficientes para que Deus não conseguisse realizar o seu sonho. Eu preciso aprender a confiar em Deus. Eu fico tentando imaginar aquela cena de Moisés ressuscitando. E quando Moisés abre os olhos, isso daqui, eu estou imaginando, eu assumo para vocês. Moisés vê Jesus. Porque foi Jesus que foi lá ressuscitar Moisés. Das outras vezes, quando Moisés falou com Jesus, quando falou com Deus, tinha que ser numa sarça ardente. Tinha que ser numa nuvem de fogo. Teve uma vez que Moisés chegou e falou assim: eu quero ver tua face.
E Deus falou o seguinte: Moisés, esconde atrás da rocha e eu vou fazer passar minha bondade na sua frente. E assim quase que Moisés morreu, só com a luz da glória da bondade de Deus. Você entende o que é isso? Difícil, né? Mas agora Moisés poderia olhar face a face a Jesus. Você quer ver Deus face a face? Eu quero ver. Então você precisa aprender a confiar em Deus, mesmo quando tudo está dando errado. Eu quero falar para você qual que era o sonho de Deus para Moisés. Deus queria levar Moisés direto para o céu sem passar pela morte, assim como ele levou Enoque e assim como ele levou Elias. Mas como Moisés cometeu um erro que foi muito grave, ele desonrou a Deus diante de toda uma nação, oficialmente falando. E por isso Moisés precisou passar pelo sono da morte. Mas pela primeira vez na história da humanidade, Deus está ressuscitando alguém para levar ao céu. Aí talvez tenha aqueles advogados do diabo que vêm falar assim: ué, mas espera aí, Jesus ainda não tinha morrido na cruz, e pode isso? Pode. Quem é que tem condição de argumentar com Jesus? Realmente Jesus ainda não tinha morrido na cruz, mas ele já tinha feito a promessa que ele morreria. E o que ele promete, ele cumpre. E o que eu acho interessante é o seguinte: é que Moisés viu isso que eu vou citar para você aqui agora, mas ele não conseguiu entender. Quando Jesus veio a essa terra, e Moisés tinha visto isso, e depois ele pôde vivenciar isso. Quando Jesus veio a essa terra, Moisés viu Jesus sendo rejeitado. E quando Jesus foi rejeitado, agora falando na linha histórica, Moisés agora lá no céu, gozando da eternidade já, teve um momento que Jesus ele foi para o alto do monte e teve a sua transfiguração. E ali quem estava lá presente? Moisés e Elias. Para Moisés nunca falar assim: ó, Jesus, mas eu nunca pisei na Canaã, lá da Palestina. Ele pisou sim. Não foi fantasma que apareceu lá não, foi Moisés. Não existe fantasma. Foi Moisés que apareceu ali. E Deus permitiu que Moisés pudesse fazer a comparação. Olha aqui o seu sonho, Moisés. O seu sonho é esse, olha aqui esse povo. Olha esse Oriente Médio aqui, é isso que você queria para a sua vida? Olha o que você tem nas mansões celestiais. O meu sonho é maior para você, Moisés. E aí Moisés, depois disso daí, logo depois Jesus ele foi morto, ressuscitou, passou mais 40 dias e aconteceu algo fantástico. Você precisa ler isso no Patriarcas e Profetas, por favor, faça isso. Simplesmente aconteceu algo lá no céu, quando Jesus, ele terminou seu ministério e ele foi subindo aos céus. Os anjos se aproximaram dos discípulos e falaram: olha, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Deus que vocês viram subindo dessa mesma forma, ele vai descer. E Jesus foi subindo, e foi dada uma ordem: ó portais eternos, abram, sejam abertos para que o Rei da Glória possa entrar. Deixai entrar pelos portais o Rei da Glória. E alguém até pergunta: quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? É Jesus Cristo. E tem algo que aconteceu. Isso aconteceu. Na hora que os portões foram abertos, teve alguém que saiu correndo. E ele teve o privilégio de ser quem abriu os portões dos céus para que Jesus pudesse entrar. Sabe quem foi? Moisés. Olha que privilégio. Eu vou dizer para você por quê. Imagina se Jesus tivesse desistido lá na cruz. Amanhã eu vou falar sobre isso. O que ia acontecer com Moisés? Imagina Jesus apanhando, sofrendo, pregado da cruz ali e tal, e Moisés já gozando da vida eterna, que foi antecipada, porque Jesus ainda não tinha morrido, e Moisés já estava no céu, e Jesus morrendo na cruz. Imagina se Jesus desiste e fala: sabe uma coisa? Eu não quero mais não vou parar de falar, senão não vou ter sermão amanhã. O que ia acontecer com Moisés? Ia ter que descer. Só pode ir para o céu quem está lavado no sangue do Cordeiro. Se Jesus não morre na cruz, Elias, Enoque, Moisés teriam que descer. Por isso que Moisés estava ansioso, porque ele sabia que o sonho de Deus para a vida dele era grandioso. Eu quero dizer uma coisa para você: eu sei qual é o sonho de Deus para a sua vida.
Talvez você pense assim, será que Deus está pensando para mim uma mansão? Ah, sim, uma mansão. Será que Deus está sonhando para mim longevidade? Sim, longevidade na nova terra e lá no céu. Deus está pensando para você o céu. Deus está pensando para você a vida eterna. E muitas vezes você e eu, nós ficamos olhando para baixo e não conseguimos entender que o sonho de Deus é nos levar para o céu e nos dar a vida eterna. Eu quero fazer um apelo para você nessa noite. Pare de atrapalhar o sonho de Deus. Deixa Deus operar na sua vida. E deixa Deus te conduzir para o céu. E para isso, você precisa aprender a confiar em Deus. Você quer aprender a confiar em Deus, mesmo diante dos problemas, por mais que eles sejam terríveis, mesmo que estiver dando tudo errado, ainda assim você não vai abandonar. Olha os mártires ao longo da história, terminou mal para eles. Olha quantas pessoas que sofreram e padeceram, mas não se afastaram do amor de Deus. Esse mundo aqui não importa para a gente. O que importa é o que Deus está preparando para nós nas mansões celestiais. E esse é o sonho de Deus. Deus, Ele morre por esse sonho. Literalmente Ele morre. Ele veio aqui nessa terra e morreu na cruz para que pudesse te libertar do pecado e você pudesse ter direito à vida eterna. A parte dele, Ele já fez. Agora você precisa aprender a confiar e colocar o seu coração nas mãos de Deus e permitir que Ele faça uma transformação na sua vida e que você possa ser conduzido. E no dia que os portais de Canaã celestial se abrirem, aí não vai ser Moisés não, vai ser o próprio Jesus. Ele vai abrir as portas e nós entraremos no paraíso celestial, amém? Cadê a Letícia? Letícia, faz um favor para mim, cante essa música, aprender a confiar. E se você quer aprender a confiar em Cristo Jesus e colocar os seus sonhos nas mãos de Deus, eu peço a você que, enquanto ela estiver cantando essa música, você possa ficar em pé e falar: meu Deus, eu abro mão de quem eu sou para poder ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu entrego meu coração para o Senhor e que o sonho de Deus seja soberano em minha vida. Pode colocar, por gentileza. Angústia e sofrimento, a noite não passa e eu choro, problemas, tantas dores, onde vou ter a solução? É difícil. Quem disse que haveria segurança neste mundo aqui? Não existe. Então eu me pergunto: Senhor, como irei vencer tantas lutas? Preciso aprender a confiar quando a dor me fizer desistir de viver. Eu vou orar, então vou sentir teu poder, teu amor, e pra sempre descansar em tuas mãos, descansar. Meu coração se fecha, sentimentos que nunca provou o ferem, mas vai abrir aos poucos, aos raios da manhã que irão o galo. Eu vou aprender a confiar quando a dor me fizer desistir de viver. Eu vou orar, então vou sentir teu poder, teu amor, e pra sempre descansar em tuas mãos,
confiança então, a esperança e a coragem. Vou esperar e aprender junto aos pés desta cruz. Eu vou aprender a confiar quando a dor me fizer desistir de viver. Eu vou orar, então vou sentir teu poder, teu amor, e pra sempre descansar em tuas mãos, então vou sentir teu poder, teu amor, e pra sempre descansar em tuas mãos, descansar. Eu vou aprender a confiar. Obrigado. Senhor Deus, nosso Pai que estás nos céus. Obrigado porque as coisas não param por aqui. Nem a morte é capaz de vencer. Mesmo esse que é o sinal mais terrível do pecado, que nos faz sofrer, chorar e lamentar. Mas sobre a morte o Senhor tem poder. Não existe maior problema do que a morte, e o Senhor já resolveu esse problema. Um dia, muito em breve, eu vou poder encontrar amigos que eu perdi. Eu vou poder encontrar parentes que eu perdi. Nesse dia, eles não vão ressuscitar cansados, machucados, por causa das suas doenças que os levaram ao túmulo. Mas eles acordarão transformados. Eu não sei como é que eu estarei naquele dia, se eu vou descer no vale da sombra da morte, ou se eu estarei vivo naquele dia. Para mim não faz diferença, porque se eu estiver morto, eu vou ressuscitar, e se eu estiver vivo, eu vou ser transformado num piscar de olhos, e eu vou poder realizar o meu maior sonho, que é poder olhar Jesus face a face. Por favor, meu Deus, ajude-nos a aprender a confiar e ir até o fim. O Senhor faz a promessa, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Que esse possa ser o verso da minha vida. Que eu possa seguir os meus passos na certeza de que o reino celestial está preparado para mim. E nesse momento eu abro meu coração para que o sonho de Deus seja realizado na minha vida. Por favor, meu Deus, faça alguma coisa, mas não permita que eu fique olhando para esse mundo aqui embaixo, para que eu consiga enxergar pelos olhos da fé o seu sonho para mim, que é a vida eterna. E que nessa noite, ao ficarmos em pé aqui, nós possamos ter dado esse passo e fazer uma aliança contigo. Nada nesse mundo vai nos afastar do amor de Deus. Meu Deus, essa igreja aqui tem pessoas que já são experientes, que têm uma longa jornada de vida e espiritual. Mas nós também temos jovens aqui, que estão nos primeiros passos, alguns uns passos a mais, outros a menos. E eu sei que para a juventude não é fácil. As cores desse mundo são brilhantes. O arraial dos filisteus às vezes parece ser tão brilhante e ser tão atraente. Mas, meu Deus, por favor,
Coloque a mão na vida desses jovens dessa igreja, para que eles aprendam a confiar em Deus. E entre os erros e acertos, eles possam continuar firmes no caminho rumo a Canaã celestial. Que eles não saiam desse caminho. E se porventura algum jovem aqui dessa igreja, adulto e vovó também, se porventura alguém aqui cair com os teus braços fortes de amor, meu Deus, por favor, pega essa pessoa e coloca de volta no caminho. Eu peço isso, por favor, meu Deus. Nos ajude a seguir até chegar nos portões de Canaã celestial. Eu vou para o céu, eu vou para Canaã celestial. É isso que nós queremos fazer. E é nessa promessa e nessa certeza que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos. Que Deus abençoe. Até amanhã. Pessoal, realmente tá lindo demais a nossa programação. Novamente falando amanhã sobre a nossa Santa Ceia. Peço que os irmãos voltem.